Ações. Quais são as principais vantagens das ações, né? Aqui tem até algumas perguntas norteadoras. Quanto que você necessitaria, em média, para investir em uma empresa da sua cidade? Pensa em alguma pequena empresa, em alguma pequena indústria, certamente seria necessário um capital relativamente grande, né? Alguns milhares de reais, chegando até poucos milhões de reais, dependendo da cidade que você mora, né? Então, por meio das ações do mercado acionário, você consegue comprar partes cada vez menores de empresas. Você consegue, a depender do preço da ação, né? Ações de R$ 10 aí de empresas muito boas na bolsa de valores que você consegue comprar de uma forma muito tranquila, né? Ou mesmo ações de até R$ 100, né? Você consegue comprar. Acho que a maioria das empresas aqui no Brasil tem seu preço por ação, né? Até R$ 100 aí você consegue comprar, né? Quanto você necessitaria para começar a receber um aluguel na sua cidade? Imagina você ter que comprar um imóvel, alguns milhares também, chegando a milhões de reais, dependendo do imóvel necessário. E você consegue comprar facilmente frações de um conjunto de imóveis por meio dos fundos imobiliários que vão gerar esses aluguéis. Nesse caso, né, falando aí sobre fundos imobiliários, como a gente já falou anteriormente, você consegue com pouco dinheiro conseguir já começar a receber alguns aluguéis pingando na sua conta, né? E também temos o outro lado. Se você for dono de uma empresa, né, e você quer vender, quanto tempo você levaria, né? No mercado acionário, as empresas mais líquidas, você consegue entrar e sair tranquilamente de empresas, né? Você acredita em um potencial de uma empresa e compra ela, fica aí durante o período que você achar necessário, e a partir daí você quiser vendê-la para entrar em um outro negócio, né? Se você tem uma empresa que não é aberta, né? Uma empresa, você é um dono de uma empresa, é muito difícil você realizar uma venda desse tipo, né? Você não necessita de passar pelos aspectos burocráticos de possuir uma empresa, mas deve conhecer o que está investindo, né? Você não precisa passar pelos aspectos burocráticos, por exemplo, ter que abrir um CNPJ, ter um contador, ter uma assessoria toda, né, que é necessário a uma empresa, né? Você não necessita desses aspectos burocráticos de possuir uma empresa, mas você também deve conhecer o que está investindo, né? Conhecer o negócio, conhecer os números, conhecer de quem você está se tornando sócio, e isso é importante para o conhecimento do investidor. A dívida da empresa que você tem a ação, ela não é sua. E se a empresa vier a falir, você só perde o dinheiro que está investido na compra da ação. Digamos que você fez algum negócio, comprou alguma ação de uma empresa que, por acaso, acabou pedindo falência, né? A dívida dessa empresa ela não é sua, né? A sua responsabilidade é só apenas do dinheiro que está investido. Se caso a empresa vier a falir, você perde apenas o dinheiro que você investiu na ação. Digamos que você comprou uma ação lá por R$ 1.000 e ela acabou falindo, você perdeu esses R$ 1.000, né, e não tem que arcar com dívidas que por acaso essa empresa tenha, né? O acionista ele vai receber no mínimo 25% do lucro da empresa. Isso é uma regrinha, um artigo da lei das sociedades anônimas, que diz que, a não ser definido no capital, no contrato social da empresa, você vai receber no mínimo 25% do lucro, né? Isso, claro, que pode ser no sentido de interferido por investimentos que a empresa esteja fazendo, etc. Mas, no mínimo, do lucro, você pode receber aí 25% sobre isso. Você pode ser sócio de vários setores da economia, como, por exemplo, subsetores de construção civil. Nós temos aqui, por exemplo, a MRV, temos a Tenda, temos a EZTEC como exemplos, de comércio, como Magazine Luiza e Via Varejo, telecomunicações, temos as três maiores aí do Brasil, né? TIM, a Oi e a Telefônica Brasil. Temos aí de tecidos, vestuários, calçados, viagens, lazer, agropecuária, alimentos processados, exploração de imóveis,
Temos também intermediação financeira, os grandes bancos do país, você consegue comprar ações lá na Bolsa de Valores. Previdências de seguro, mineração, a Vale do Rio Doce, por exemplo, né? Madeira e papel, temos Klabin, Suzano, a Irani, temos siderurgia, a Paranapanema, a Tecno, a Gerdau, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Uzi Minas, temos a Petrobras, temos saúde, de serviços médicos hospitalares, temos de programas de serviços, que são as locadoras de carros, por exemplo, a Localweb, né, que é uma locadora, uma das locadoras, né? Temos de saneamento básico, Sabesp, Copasa, Sanepar, de energia elétrica, que nós temos aí uma fala, né, lá no nosso vídeo, as ações dos setores mais seguros da Bolsa, né, água, saneamento, energia elétrica, né, temos isso aí. E é muito importante para, né, alguns conhecimentos importantes para o investidor, né. O primeiro é conhecer o básico do que é uma ação, seus direitos e deveres como investidor. E essas informações vão estar principalmente no contrato social da empresa, né? O contrato social é como se fosse... não é como se fosse, né? Na verdade é que a gente não fala de contrato social, a gente fala de estatuto social, né? Que contrato social é quando você tem uma empresa talvez menor, né? Quando a gente fala de ações, a gente fala do estatuto social, que lá vai ter os direitos, deveres como investidor. Temos a lei das SAs também, que diz vários direitos e deveres do investidor. Você também deve conhecer os conceitos econômicos básicos que influenciam os desempenhos da empresa, que condições econômicas que fazem aquela empresa se beneficiar, que condições econômicas que fazem aquela empresa ter percas no seu balanço. Conhecer bem o setor que está investindo, né? Isso é importantíssimo. Conhecer sobre a gerência da empresa, quem são os conselheiros de administração, quem é o CEO, quem é a diretoria da empresa. Conhecer sobre as barreiras de entrada do setor. Por exemplo, o setor de saneamento, por exemplo, tem uma barreira, que é a concessão pública. A empresa precisa de uma concessão pública para fornecer saneamento em uma determinada área. É uma barreira de entrada, um exemplo de barreira de entrada, né? E aí você vai conhecer também das empresas que você está investindo. É necessário um enorme capital, um capital muito intenso, então é uma outra barreira. Conhecer sobre a concorrência do setor, né? Importante também. Conhecer sobre os riscos, ou seja, evoluções tecnológicas que podem afetar aquela empresa, né? Por exemplo, empresas de máquinas de escrever, que fabricavam máquinas de escrever, que não evoluíram, que não evoluíram aí, por exemplo, para construir computadores, por exemplo, né, ficaram para trás, né? Importante atentar a esses riscos, esse tipo de risco. Legislação, né? Tem empresas que tem uma regulação muito forte, então tem conhecer sobre esse risco legal e regulatório. Políticas que podem afetar essas empresas, ou influências internacionais, né? Empresas que importam suas matérias-primas, empresas que vendem seus produtos externamente, né? Tem que conhecer tudo isso. Conhecer sobre as finanças da empresa, os números da empresa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje. E saber diversificar a carteira para se expor em setores complementares, né? Setores que estejam expostos a fatores distintos, por exemplo, setores que estão expostos ao dólar, né?